Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Professor Janes e estou aqui para falar contigo sobre um pouquinho da estrutura da redação dissertativa. Eu fiz aqui um materialzinho para gente, em que a gente possa abordar, olha só, a introdução, o desenvolvimento um, o desenvolvimento 2, a conclusão tanto no modelo UEA, eu vou colocar aqui para gente, o UEA para nós, e a conclusão do modelo Enem, tá? Então assim, ó, para a gente não enrolar muito, vamos ser bem objetivos, segue lá o nosso canal, curte, compartilha, comenta esse vídeo, vai me ajudar bastante e vai ajudar muita gente. É o Sala.da Linguagem, tem no Insta e também tem lá no YouTube, beleza? Aqui, ó, olha só. O aluno que está chegando agora e que precisa urgente de um material para estudar, ele precisa compreender o que é a redação. Tá? A redação é uma prova à parte que vai se voltar para o que a gente conhece como produção de texto, certo? E a redação do vestibular, ao longo do tempo, ela vem sendo atualizada. É muito comum acontecer esse tipo de coisa, que é a atualização dela, beleza? E aí, antes, certo? Eu vou te falar pela minha experiência como aluno. Há 20 anos, o que a gente tinha? Tinha a introdução, 3 desenvolvimentos, mais a conclusão. Hoje, além dela ser dissertativa, ela também é argumentativa. Então, ela tem que ter a opinião do cidadão que vai aparecendo lá, tá? Eu aumentei aqui pra gente e eu preciso que você compreenda o seguinte, ó. Não importa o que você esteja escrevendo, você precisa seguir esse passo a passo. O primeiro ponto é o que a gente chama de contextualização. O segundo é a problematização do tema e a terceira é a tese. Quando eu falar desses 3 pontos, é muito importante que você compreenda que eu estou falando da introdução. A introdução nada mais é que a apresentação do que você vai defender no corpo do texto. Entende esse corpo do texto como desenvolvimento. E ele é separado em 2 formas: o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento de número 2. Beleza? E aí a gente vai para a introdução. A introdução eu separei em 3 P's ali, ó. Vamos lembrar muito dessa nomenclatura do P, que é o período, beleza? O período inicia com a letra maiúscula e termina com a pontuação, o pontinho seguido lá pra gente, certo? E é muito importante eu começar contextualizando, que é popularmente chamado de citação, certo? E aí qual é o tipo de citação que nós temos? Nós temos a histórica, nós temos a sociológica, temos muito famoso filme, temos também a série e o livro, tá? É muito legal falar disso. Lembrando que eu vou colocar aqui para ti, certo? Uma observação, tá? Você escreve isso assim, ó. Usar o Brasil. É muito importante que você chame a atenção da temática brasileira. Muitos alunos gostam de utilizar coisas de fora, como filme, desenho, anime ou coisa parecida. Tenta usar Brasil, pelo amor de Deus, tá? No segundo ponto, é o período 2, é a problematização do tema. É para você usar a frase que dá o tema pra gente. Então, como o Enem, que já utilizou os desafios para a herança africana, ou melhor, os desafios para a valorização da herança africana no Brasil, você vai fazer o quê? Você vai pegar aquelas palavrinhas de lá e vai encaixar no teu período secundário. Tá? Isso daí é muito importante, porque isso joga na cara, essa expressão é muito feia, mas a gente precisa usar, joga na cara do nosso corretor que você está fazendo algo que ele sabe que vai fazer, ou melhor, que ele sabe que vai analisar, então é algo objetivo, tá? O terceiro P, que é o período 3, ele tem que ter a tese. A tese é o que você vai desenvolver, certo? Lá no teu texto. Então, basicamente, uma frase que contenha o argumento 1 e uma frase que contém o argumento 2, tá? Então, nós precisamos compor isso. Professor, qual é o ideal de tamanho? Olha só, cada estrutura vai bater de alguma forma. Então, eu sempre trabalho com os meus alunos assim, ó. A introdução, o ideal é de 6 linhas. Vou colocar até assim, ó, 5 a 7 linhas. Eu gosto muito de trabalhar essa paradinha com os alunos, dizendo assim, ó, o ideal de uma introdução é ter essa quantidade, tá bom? De 5 a 7 linhas. Aí você fica bem separadinho para contextualização
ter ali 2 linhas, certo? Para a problematização do nosso tema ter 2 linhas também. E a tese fechadinha ali com 2 linhas, tá? É muito importante você entender que a introdução ela que vai mandar, então a quantidade de linhas dela vai aparecer muito bem para a gente no desenvolvimento 1 e 2. Não pode ter um desenvolvimento menor em tamanho de linhas em relação à introdução, tá bom? Então a introdução tem de 5 a 7, desenvolvimento vai ter no mínimo 7. Então é muito importante para a gente isso. Beleza? Até aí tudo bem? Então bora para o desenvolvimento 1. O desenvolvimento 1 eu separei ele em 4 partes, tá? Ele ficou separado ali em tópico frasal, teoria, opinião autoral e fechamento. Vale ressaltar que o principal é a tua opinião. Não dá para colocar um teórico legal se você não tem uma opinião legal, tá? Então vamos lá entender isso. O tópico frasal é a apresentação, é o primeiro período, certo? Ele tem que ter ali uma linha, 2 no máximo, para ficar encaixadinho. Então, se eu estou falando de desenvolvimento 1, eu vou usar o argumento de número 1. Se eu tenho o argumento 2, eu vou usar o argumento de número 2. Então, aqui aparece ele. Aí é interessante que se você usou lá o argumento 1 e 2 na introdução, lembre-se que no desenvolvimento, esse argumento 1, ele vai ter que aparecer lá. E o ideal é que você tenha sinônimos para isso, tá? E aí o tema tem que ser lembrado também, tá? De uma forma genérica, fica legal. Aí vem a teoria. Aí é contigo, o filósofo, o sociólogo, o autor de livros. Eu costumo dizer o seguinte: aqueles repertórios famosos que são hoje popularmente chamados de repertório de bolso, eles funcionam, mas eu tenho que tomar um cuidado, tá? A atualização deles é muito boa. A banca do Enem tem chamado muita atenção para isso. Por quê? Com o repertório de bolso, que a gente diria do Jean-Jacques Rousseau, do Thomas More, do John Locke, certo? Com o próprio Paulo Freire, que eu gosto muito, mas você tem que tomar cuidado, tem que dar uma analisada melhor, certo? Nem tudo vai fazer sentido para a tua redação. Então é muito importante você tomar cuidado com isso, tá? Lembre-se, toda teoria que a gente chama de repertório também, ela precisa ser legitimada, ou seja, faz sentido eu abordar aquele teórico naquele tema, então isso é muito importante, tá? Aqui também a gente vai colocar 2 ou 3 linhas, é o máximo para isso, tá? Aí vem a cerejinha do bolo, para quem está começando, tem mais coisa aí, mas é o mínimo que você tem que fazer. O que você tem que fazer aí, ó? O P3 é a opinião autoral. Aqui eu vou te falar, 3 linhas, tá? 3 linhas, precisa ser encaixado isso, beleza? É aqui que você faz a alusão, tá? Você citou alguém, falou de um teórico, agora você chega e explica isso na prática, dando a sua opinião. É muito bom a gente começar com aquilo. Isso decorre, isso ocorre, isto posto acontece devido a... Então você vai explicar isso na prática. E o último é o nosso fechamento, que aqui 2 linhas para ele tá bem legal. O que é o fechamento? Eu escrevi o meu tópico frasal, fiz a minha teoria, falei a minha opinião aqui, agora eu retorno, eu apresentei o argumento aqui bonitinho, eu vou colocar ele de vermelho, ou aqui amarelo, e eu vou ter que retornar nele aqui dizendo assim, ó, dessa forma, certo? O argumento, que a gente vai saber o nome lá, ele é intensificado dentro da problemática. Então, bem simples, bem básico para ti. Beleza? Isso daí vai ser repetido no que a gente tem em desenvolvimento 2. Então, ó, tanto é que você vai ver, ele está igualzinho ali pra gente, tá? Aí a gente vai entrar no que o aluno precisa. Nós temos 2 tipos de conclusão. E aqui a nossa Mona Lisa tá ali bonitinha pra gente, olhando lá igual você tá olhando no seu celular agora. É muito importante você assistir essa aula até o fim, tá beleza? Fica comigo, a gente já tá terminando, beleza? Temos 2 tipos de conclusão. Se você é o aluno que está procurando a UEA, eu vou te dizer que eu tenho ali 2 tipos de momento. Eu até coloquei aqui, ó, o mínimo, vou até corrigir isso, ele é o P1 e o P2, o mínimo são 2 ali, tá? É muito bom a gente colocar, vou até corrigir de novo que eu estou fazendo errado, ainda bem que eu vi isso aqui, há tempo de você não corrigir, não fazer o que eu estou fazendo aqui, é errado, viu? Bora colocar aqui, ó,
o nosso P2 aparecendo. Vou colocar até de uma corzinha vermelha para ficar mais forte para ti, ó. Veja bem, na conclusão da UEA, o edital ele não cobra uma intervenção, porque normalmente é um problema social que você vai analisar ali ao longo do tempo, tá bom? Então, o que, que vai acontecer? Você precisa retornar a problemática, então você tem que falar aqui qual é o tema. Eu vou colocar aqui a problemática e vou colocar entre parênteses tema, certo? E aí, o P2 é o teu argumento 1 e o 2 sintetizados. Então, pense em colocar uma síntese bem interessante pra gente, para ficar bem organizadinho aqui, tá? E o P3 nada mais é que o seu fechamento, que é um resumo final. Então você lembra da problemática, lembra do desenvolvimento 1 e 2 e diz: dessa forma, no momento em que o governo e a sociedade coadunarem pensamentos, teremos uma resolução lá. Lembrando que eu estou só imaginando aqui para poder te ajudar a isso, tá? Lá no Enem, aí é muito importante você saber a diferença de um tema para outro. Isso daí é tema da nossa outra aula, fica de olho no canal, tá? Nós temos ali os agentes, tá? Eu tenho o P1, que vai ser o retorno da problemática, também chamado de tema. É muito importante a gente lembrar, a primeira frase tem que abordar o tema, porque o teu corretor ele não pode ficar voltando. Aqui quando a gente fala do Enem, ele tem 4 minutinhos, 4 minutos para falar da tua redação para corrigir e tudo mais. Então você retorna o tema, ponto. E aí você diz quem vai fazer a ação. Aí é muito interessante você colocar o Ministério do Governo. Ministério do Governo aparecendo lá, tá? Esse ministério ele vai ter que fazer sentido com os desenvolvimentos. Então, o Ministério do Governo que vai resolver o argumento 1 tem que fazer lógica, tá? Se eu estou falando de economia, é o Ministério da Economia. Se eu estou falando de lei, é o Ministério da Justiça. Agora, se eu estou falando de educação, é o Ministério da Educação, certo? Aí eu vou ter que dizer qual é o agente, qual é a ação que ele vai promover, certo? Que intensificar se ela já existir, tá? Onde que ela será aplicada, qual é o objetivo dela. Tudo isso tu pode colocar no teu papelzinho do lado e escrever, que fica muito mais fácil. Então aqui é o 200 garantido, tá? E o detalhamento, que é a explicação, certo? Muita gente explica o ministério. Então, se o Ministério da Educação, aí abre a vírgula ou travessão para o aposto e diz: o órgão responsável pela disseminação e fiscalização da educação, desde o ensino básico até o superior no Brasil. Você já detalhou. Então, 40 pontinhos ali, ó. Lembrando que aqui a gente tem assim, ó: o agente é 1, ação 2, meio 3, objetivo 4 e detalhamento 5. Então é 40, 40, 40, 40, 40, até fazer 200 pontos, tá bom? Esse vídeo aqui ele foi um pouquinho mais rápido, porque a gente precisa conhecer essa teoria. Isso daqui é para te ajudar, beleza? A colocar em prática. No nosso próximo vídeo a gente vai analisar o que se tem de redação. Então a gente vai analisar na prática, tá? Bora pro próximo vídeo. Tchau, tchau.